Graça e paz, igreja do avivamento. Glória a Deus, ninguém esqueceu, né? Eita bênção. Maravilha, como é bom estar em casa novamente. Depois de um mês praticamente, né? Quase um mês. Nas estradas, nas cidades, pregando o reino de Deus, anunciando as boas novas do Evangelho. E o mais impactante de tudo que aconteceu foram as vidas que se renderam ao Senhor. 41 pessoas disseram sim para Jesus. A Ele seja toda a honra, a Ele seja toda a glória. Saímos no dia 2, chegamos no dia 3 à noite, quando eu parei o carro na frente da casa do Bispo Gildo, na cidade de Tapetinga, porque o primeiro dia fluiu bem o trânsito, mas no segundo dia, vários acidentes na estrada e o trânsito parou de vez. Mas aí chegamos e ele já nos conduziu até o local ali onde a gente ia ficar na casa dele. Ficamos 2 dias em Tapetinga e um em Itajuípe. No sábado, ministramos para os pastores e líderes, e no domingo para toda a igreja. Foi muito lindo, Jesus curou algumas pessoas e um jovem que estava afastado se reconciliou. Mas o que mais me impactou, depois das vidas que se renderam ao Senhor, foi o milagre de uma jovem que tinha um braço curto e o braço dela cresceu. Quando eu fiquei sabendo, irmão, mas eu chorei tanto. Eu chamei as pessoas para frente para orar primeiramente por coluna. E na hora que eu fui orar pela moça, eu percebi que ela tinha um braço menor. Eu falei assim: e o seu braço? Ela falou assim: meu braço é mais curto. E ela disse que ela esperava, né, há 29 anos por esse milagre. E depois que nós oramos, a gente não viu o resultado de imediato. Isso foi na segunda oração. Quando eu estava indo para a cidade de Valente, o celular toca. Era o pastor Elamar dizendo: olha, aquela moça tinha o braço mais curto, ela quer saber por que o braço dela está tão quente. Ela recebeu a oração, ela foi para casa, o braço quente, ela foi dormir, acordou com o braço quente. Aí eu falei: Eliane, Jesus está curando ela, o Espírito Santo está curando ela. Porque quando eu orei na rádio, quando a gente tinha uma rádio comunitária, que uma criança, que a perna cresceu cerca de 2 centímetros, a avó testemunhou que a criança ficou muito quente. E depois de terminar a oração, a criança saiu andando normal. E com aquela jovem, com o braço quente, aí eu me lembrei desse episódio. E eu até falei para ela que Jesus estava curando. Mas ninguém me falou nada. Foram me contar no sábado seguinte. Eu liguei para o Bispo Gildo para dar o relato do que Deus estava fazendo lá em Caldas do Jorro. Porque lá já aconteceu uma outra situação. O pastor colocou um carro de som, até com a minha voz, né, fazendo uma chamada. As pessoas estavam enfermas, com problemas, né, que Jesus ia dar vitória. E um casal que estava visitando a cidade, um casal de turistas, e o marido, ao ouvir a chamada, disse para a mulher: vamos na igreja, eu acredito que lá está a nossa resposta. Aí o casal foi. Na hora da oração, na hora que a gente estava ali orando por eles, a moça aquela mulher estava totalmente endemoniada, e ela colocava a mão nos ouvidos, não queria ouvir a oração de jeito nenhum, e se mexia para lá e para cá. Repreendemos aquele demônio. A Eliane levou a moça para uma salinha, continuou ministrando a vida dela, e ela compartilhou com a apóstola que naquele dia ela tinha decidido cometer suicídio, e o Senhor a alcançou. Irmãos, a expressão do rosto dela mudou completamente. Agora não era de uma pessoa angustiada, era de alegria. Parece que a mulher rejuvenesceu vários anos, né? Com aquele sorriso. Ela, o marido e uma outra pessoa, naquela noite também se renderam ao Senhor. Cheguei para o bispo para contar essa novidade, e ele disse: apóstolo, lembra da moça do braço curto? Ela foi na célula e ela deu testemunho: olha o meu braço. O braço dela estava do mesmo tamanho do outro. Amém? Eu creio nesse evangelho. Você crê nesse evangelho? O evangelho é o poder de Deus.
Aleluias. Esticamos a nossa viagem até Sergipe, a cidade de Simão Dias. Fui pregar num povoado, na igreja do pastor Paulo, igreja batista, tem o mesmo nome da igreja do Gildo, Batista Plenitude. E lá também, muitos sinais, Jesus curou muita gente. E 18 vidas se renderam também ao Senhor lá no Sergipe. Então foi uma grande colheita de almas, de vidas. E eu tenho certeza que este ano aqui também nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Amém? Você está nessa fé? Amém. Glória a Deus. Então preste bastante atenção na mensagem de hoje, pois ela é um alerta. Porque durante o período do ano, né, muitas pessoas começam bem, mas elas vão ficando desmotivadas, e a gente para pelo caminho. Então a mensagem de hoje é um alerta para você pegar firme e não abandonar Jesus jamais. Quero te convidar a abrir a palavra do Eterno, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 a Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58. Quem achou diz amém. O versículo 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Diga comigo: firmeza, constância e sempre abundante na obra do Senhor. Feche teus olhos. Pai eterno, Pai de amor, que está a tua palavra, aplica ela, Senhor, aos nossos corações. Queremos viver o sobrenatural a cada dia, Pai, pois servimos a um Deus vivo. Nós somos uma igreja viva que serve a um Deus vivo, e queremos desfrutar, Senhor, da tua presença todos os dias, e que esta palavra, Senhor, ela possa cair em terra fértil, que essa palavra possa produzir muitos frutos para a glória e honra do teu santo nome, no nome bendito de Jesus. Diz amém, aplauda bem forte a palavra do nosso Deus. O tema deste domingo: o poder mortal da apatia espiritual. O poder mortal da apatia espiritual. A apatia, ela é uma enfermidade da alma, e esta enfermidade tem destruído muitos homens, muitas mulheres de Deus. Quando a gente não apresenta uma reação diante de um ataque do inimigo, então diante das responsabilidades que eu tenho para com a casa de Deus, com o reino de Deus, e eu não faço nada, então é um risco muito grande. Então, diante das oportunidades que Deus me dá, diante dos ataques do inimigo e diante da igreja do Senhor, se eu não tenho um posicionamento definido de fazer a obra, de estar envolvido, é sinal que a apatia espiritual chegou na minha vida. E nós precisamos tomar muito cuidado, queridos. Imagine você, uma casa bem cuidada, uma casa onde todos os cômodos estão ali limpos, a organização. Quando aparece uma infiltração, o dono já se encarrega de arrumar ou mandar arrumar. Quando tem vazamento, e sempre ele toma ali os devidos cuidados. Mas se chegar um momento e existir indiferença, e a pessoa simplesmente for relaxando, está com goteira, deixa, está com infiltração, depois eu arrumo, né? Outrora o jardim era cuidado, agora o mato cresceu, sabe? A casa agora já não está tão organizada. Anos depois de uma situação como essa casa estará em ruínas. Assim também é na nossa vida espiritual. Na nossa vida espiritual, se nós negligenciarmos a nossa vida de oração, se negligenciarmos a meditação na palavra, se negligenciarmos o congregar, estar na igreja, estar na célula, estar envolvido na obra do Senhor, nós seremos fisgados
pela apatia espiritual, e a nossa vida espiritual será destruída. Então, amados, por isso que Paulo está advertindo a igreja, Paulo está exortando para que aquela igreja fosse firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Você nunca vai perceber, você nunca vai ver alguém que está envolvido na obra de Deus, alguém que tem tempo para Deus, tempo de relacionamento, de intimidade, de comunhão. Você nunca vai encontrar uma pessoa dessa desanimada, nunca. Mas se você der uma trégua, se você der um tempo, aí é que mora o perigo. Mas eu quero falar mais adiante sobre isso. Então, queridos, olha para quem está ao seu lado e diga assim: meu irmão, seja firme, constante e sempre abundante na obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Há um texto clássico de um grande homem de Deus que foi anestesiado pela apatia. E alguns sintomas podem ser logo percebidos. E eu vou tomar o caso clássico, que eu já falei para vocês, que está em 1 Reis 19, de 1 a 18. 1 Reis 19, de 1 a 18. Eu não vou ler, mas você pode estar lendo na sua casa. Vai falar do profeta Elias, profeta do avivamento, profeta do fogo, né? Um homem dotado do poder de Deus, se deixou ser fisgado pela apatia espiritual. Então, o primeiro e grande sinal desta enfermidade na alma é a falta de reação ante as afrontas do reino das trevas. Então, quando a gente olha para Elias, a gente percebe um homem que recebeu adjetivos, né? E um deles foi o perturbador de Israel, porque ele não se curvava diante do sistema, diante dos ataques, diante das ameaças. Era um homem que enfrentava os desafios, e ele confrontou os profetas de Baal. Aí já foi o ápice, né? Onde ele confronta todos os profetas de Baal, e ali nós já sabemos, ele ora, desce fogo do céu, o inimigo é envergonhado, os profetas de Baal foram mortos, Israel volta a temer ao Senhor. Mas este homem que era tão poderoso, este homem que era tão cheio de Deus, diante da ameaça de Jezabel, este homem se deixa levar pelo desânimo. Não pense você que a apatia espiritual ela é algo que acontece assim, muito rápido. Não. A apatia espiritual ela vai devagarzinho, minando a sua vida, gerando frieza, gerando esse desânimo. E quando você menos esperar, você não vai ter força de reação. Quantas pessoas, queridos, que nós conhecemos que eram tão ativas e que hoje estão paradas, desistidas. E quando você pergunta para uma dessas pessoas e você diz: por que você não volta? A resposta é sempre a mesma: eu não tenho forças. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Eu não tenho força para voltar. Então, o grande perigo, né? O primeiro passo aí é você não ter essa reação diante do ataque do inimigo, você aceitar de boa isso que está vindo sobre você. Então você não reage, você então entra num comodismo, numa paralisia espiritual. Então este é o primeiro passo. O segundo sintoma da apatia espiritual é uma manifestação de irresponsabilidade na vida daquele que é envenenado. A pessoa passa a ser irresponsável. Elias era um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, mas diante desta apatia espiritual, ele não reage e ele não está nem aí. Havia uma responsabilidade sobre os seus ombros. Deus o havia chamado para ungir reis, né? Para ungir um sucessor, mas ele estava desanimado e não estava nem aí. No ano de 2006, eu ouvi de um casal de líderes aqui da nossa igreja.
esse casal, principalmente o marido, chegou para mim e disse: apóstolo, eu vou entregar a minha liderança, estou entregando a minha liderança, mas olha, eu não vou sair da igreja. E quando ele falou aquilo, eu pensei: meu Deus, eu já assisti esse filme. E ele falou assim: não, mas nós iremos continuar na igreja. Ok. Dias depois, não estavam mais na igreja. Passou um tempo, o casal se separou, o filho se envolveu com drogas, aquele que era o líder começou a beber, e a vida deles virou um inferno. Porque enquanto você está fazendo a obra de Deus, enquanto você está envolvido com Deus, querido, saiba de uma coisa: a tua família está sendo protegida, a tua família está sendo guardada. Enquanto você está cheio do Espírito, há cobertura espiritual sobre a sua casa, há o mover de Deus na sua casa. O inimigo não entra, o inimigo não toca. Mas quando você está nessa letargia espiritual, nesse desânimo, e você não busca, você não ora, você não faz mais nada, a tendência é você se afastar cada vez mais do Senhor. Aí o inimigo vem com tudo. Então isso estava acontecendo com o profeta. E quantas pessoas estão nessa situação? Receberam dons, talentos, responsabilidade do Eterno, pesa sobre os ombros, sabe, a responsabilidade do chamado. Mas quando agimos com essa negligência, com essa frieza, ou fazemos a obra, ou não fazemos, ou se fazemos a obra, fazemos de uma forma relaxada. Jeremias 48 diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, sem paixão, sem amor. E o terceiro sintoma da apatia espiritual, o terceiro sintoma dessa apatia espiritual é o mais grave de todos, é que a pessoa não reage adequadamente aos estímulos de Deus. Ela escuta a pregação, o Senhor fala, ela escuta falar de milagres, de coisas tremendas e poderosas, parece que não está acontecendo nada. O profeta estava deitado debaixo de um zimbro, pedindo a morte. O Senhor desperta ele, depois que ele passou um longo período ali dormindo. O Senhor preparou água, o Senhor preparou comida, pão, e o anjo do Senhor disse: desperta, come e bebe. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Então tem muita gente assim, Deus está falando, Deus está ministrando, desde o começo do ano, quantas ministrações você já ouviu aqui, o Espírito Santo está te alertando, está falando com você, quem sabe de lá para cá você não fez absolutamente nada, a tua vida continua no mesmo nível, você não está orando mais, você não está lendo mais a Bíblia, quem sabe a tua vida está estagnada, está parada, ou quem sabe você veio para a igreja como que empurrado, sem motivação nenhuma. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você der crédito à palavra do Eterno, e se você se voltar para Deus, algo vai acontecer na tua vida hoje. Mas é um sintoma perigoso, é o mais grave, porque o Senhor está estimulando, e quando a pessoa não reage, ele comeu, bebeu, voltou a dormir, e então a Bíblia diz: o anjo do Senhor. Olha só, quando fala essa palavra, o anjo do Senhor, se refere ao próprio Deus. É uma teofania, ninguém consegue ver a Deus e continuar vivo. E o anjo do Senhor acorda ele mais uma vez: come e bebe, porque longo será o teu caminho. Ele comeu, bebeu e foi, caminhou, e foi para onde? Numa caverna. E os estímulos do Senhor permaneceram, continuaram. O Senhor manda vento que vai quebrando tudo, terremoto, fogo, e o homem continuava na caverna. Queridos, vai acontecer, pode acontecer, sabe, aquele culto avivado, aquele culto abençoado, e está muita gente ali recebendo poder, a glória de Deus, mas tem aqueles que não reagem aos estímulos. E a Bíblia vai nos dizer: olha, que veio uma brisa suave. Elias, o que fazes aí? Irmãos, eu vejo a misericórdia de Deus, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, o ministério dele estava encerrado, a vida dele estava destruída. O que fazes aí? E então ele sai
para a entrada ali, fica na entrada da caverna. E o Senhor diz para ele o que ele precisava fazer. Tinha reis para ele ungir, tinha um sucessor para ele ungir. E pela misericórdia de Deus, ele sai para cumprir o propósito do Senhor. Então, queridos, a apatia espiritual é um inimigo terrível e tem matado muitos profetas de Deus. Quantos homens cheios do Espírito Santo, quando a gente olha, você assiste algum vídeo, alguma coisa dessa pessoa no passado, aquela pessoa eloquente, cheia de Deus, cheia de sabedoria, cheia do poder, e quando a gente olha hoje, a realidade é de uma pessoa que está entregue aos vícios, que está totalmente longe, afastado, desviado do caminho do Senhor. Mas por que isso aconteceu? Porque essa pessoa não reagiu a tempo. Diante da frieza, diante, do desânimo, dessa apatia espiritual, quando ela der esse início, reaja, volte-se para Deus em arrependimento, para que o pior não venha a acontecer, pois esse inimigo é um inimigo sutil e perigoso. Como eu já disse, ele não ataca de uma vez, ele vem aos poucos, para minar a sua vida, enfraquecer a sua fé e trazer destruição. Por isso a palavra do Senhor nos alerta: igreja do Senhor, seja firme. CBI, seja firme. Amém? Seja firme, seja constante, permaneça, nessa mesma pegada, servindo ao Senhor, com entusiasmo, com alegria, e seja abundante. É assim que Deus quer nos ver. Eu digo mais, este ano nós vamos desfrutar de um crescimento tão estrondoso, tão sobrenatural. Olha só, acho que meia dúzia aí recebeu. Amém? Glória a Deus. Mas o inimigo, ele é astuto. Essa arma eu digo que é uma das piores que ele utiliza. Porque diante de uma grande tentação, o crente, ele vai vigiando. Mas imagine esse ataque tão sutil, esse desânimo que vai devagarzinho vai corroendo a sua alma, né? E você não reage, não faz nada, fica só nas redes sociais, só se alimentando de lixo o tempo todo. Aí não tem forças para lutar contra os ataques do inimigo. Mas Deus não quer ver a sua igreja assim. Deus quer ver a igreja dele na ativa, enfrentando o império das trevas, pisando na cabeça do diabo e libertando as vidas que estão cativas e oprimidas das mãos do inimigo. Amém? Esse é o nosso chamado. E nós vamos batalhar, e nós vamos saquear o inferno e povoar os céus para a glória de Deus. Ponha sobre seus pés no nome de Jesus. Gostaria que os pastores, todos os líderes, viessem aqui à frente e pôr as mãos sobre essas pessoas. Espírito Santo, mova. Oh Senhor, haja um mover de glória nesta manhã. Haja um mover desta doce presença. Haja um mover do Espírito Santo forte. Eu creio, Senhor, que o Senhor está neste lugar. Eu creio, Senhor, eu creio que vidas estão sendo restauradas, vidas estão sendo curadas, vidas estão sendo cheias. Há um mover diferente nesta manhã, há um mover de glória nesta manhã, há um mover de avivamento nesta manhã. Há um mover de milagres. Vai se esvaziando de você mesmo. Vai pedindo perdão ao Senhor. Vai pedindo perdão ao Senhor pela sua negligência, pela sua falta de oração, pela falta do seu relacionamento em casa com Deus. Vai se humilhando, vai se achegando a Ele. Achegai-vos ao Senhor e Ele se achegará a vós outros. Se aproxime dEle, se derrame diante dEle, pois Ele tem vida abundante, vida abundante, vida abundante. Haja um mover de glória, haja um mover de glória,
Haja um mover de glória, haja um mover de glória. Que a tua presença, Senhor, atinja cada vida. Levanta, Senhor, homens e mulheres, jovens. Levanta, Senhor, crianças, adolescentes, senhores e senhoras. Levanta, Senhor, levanta com unção e poder, para que essas vidas, Pai, possam permanecer firmes, inabaláveis na tua presença, no nome de Jesus, em nome de Jesus. E aquilo que o Senhor me confiou, meu Deus, compartilho com eles. Libera sobre eles aquilo que o Senhor liberou sobre mim. Libera mais o teu poder da tua unção. Libera agora, 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 agora. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Pode voltar para o seu lugar, amém. Nós já vamos encerrar o culto. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Glória a Deus, glórias a Deus.